Nos últimos anos, a China tem impressionado o mundo com seus avanços tecnológicos, com a computação quântica e o cultivo de plantas no lado escuro da Lua. Mas tem outro lado da engenhosidade chinesa que você talvez nunca tenha ouvido falar. Na última década, relatos de comida contrabandeada têm aparecido. É isso mesmo. Os criminosos têm atuado vendendo imitações baratas e perigosas de comidas cotidianas, desde que a economia chinesa se abriu para o mercado global em 1978, seu governo tem lutado para fiscalizar as novas empresas privadas que surgiram. O mais assustador é que seus produtos chegam em todo o mundo. A seguir estão alguns alimentos chineses que podem matá-lo, e como identificá-los. Nozes de concreto. Para começar a lista, uma imitação que é fácil de se detectar. Nozes. Imagina só, você está caminhando por um mercado chinês e avista uma barraca que vende nozes frescas, ainda com a casca. Você leva sua compra para casa, onde abre elas e encontra pedras. É isso aí. Não é incomum que vendedores ambulantes maximizem seus lucros abrindo as cascas, removendo os grãos de noz e substituindo eles por pedrinhas de concreto. Eles não colam as cascas de volta e vendem as nozes falsas para clientes desavisados. Não apenas o concreto quebraria seus dentes se você comesse um por engano, mas não dá para saber o que mais teria lá dentro. Esse truque dobra os lucros do vendedor. Eles vendem tanto as nozes quanto as cascas inúteis. E como as nozes são vendidas por peso, as cascas cheias de concreto sobem bem o valor. Então, se você estiver na China e quiser comprar algumas nozes, examine a parte externa da casca de perto. A imitação geralmente pode ser identificada por uma linha sutil de cola ao longo do exterior da casca. Vale também abrir algumas para experimentar antes de comprar. Nenhum vendedor honesto se importaria com isso. Sal industrial. Nem mesmo os temperos estão seguros. Comerciantes do mercado na China foram pegos tentando passar farinha e lama seca moída como pimenta preta e branca. Mas pelo menos isso não vai te matar. O sal falso na China pode prejudicar mais do que apenas a pressão arterial. Isso porque restaurantes e falsificadores são conhecidos por usar sal industrial como uma alternativa mais barata ao sal de mesa. Embora pareçam semelhantes, os dois não são de forma alguma intercambiáveis. O sal industrial é normalmente usado para limpar máquinas ou para fabricar produtos como papel, alvejante e pneus. Ao contrário do sal de mesa comum, a variedade industrial causa câncer e danifica o fígado e os rins quando consumida por humanos. Se o sal que você está comendo tiver um gosto suspeito, provavelmente vale a pena fazer uma reclamação. Mas como as regulamentações governamentais são mais flexíveis na China, falsificadores e oportunistas podem se safar, enganando os clientes para que comam essas imitações super perigosas. Macarrão de arroz podre. É hora do almoço. Você está morrendo de fome. E você mal pode esperar para comer um grande prato de comida estragada. Bom, é isso que você pode conseguir se for ao restaurante errado em suas férias na China. Quando a maioria das pessoas encontra comida estragada, seu primeiro instinto é jogar fora. Mas algumas fábricas chinesas pensam à frente e encontram uma maneira de lucrar com seus grãos estragados, usando-os para fazer macarrão de arroz. O macarrão de arroz comum é feito de uma combinação simples de farinha de arroz e água, mas a imitação requer um pouco de processamento para disfarçar o cheiro de podridão e imitar a cor do macarrão fresco. Eles pegam um arroz estragado e outros grãos, muitas vezes os ingredientes destinados à alimentação animal. Os alvejam e misturam com dióxido de enxofre e outros aditivos químicos. Deve precisar de muito saborizante para ficar com um gosto bom. Ervilhas falsas. A seguir vem a ervilha verde. Em 2010, na cidade de Changsha, no centro da China, as autoridades locais suspeitaram de alguns vegetais sendo vendidos em um mercado local. Membros do público relataram que mesmo depois de fervê-las por 20 minutos, as ervilhas ainda estavam duras como pedra. Pior ainda, a água tinha ficado no tom verde brilhante. Descobriram então que esses vegetais falsos eram na verdade ervilhas secas e grãos de soja que haviam sido embebidos em uma mistura tóxica de corante alimentar e metabisulfito de sódio, um conservante parecido com água sanitária, para fazê-los parecer redondinhos e frescos. O corante verde que sai das ervilhas falsas é ilegal para uso com alimentos, pois pode causar câncer. Não que isso tenha impedido esses criminosos de usá-lo. Pelo menos agora você tem uma boa desculpa para não comer vegetais. Carne falsa.
Você até pode ter provado algumas dessas imitações de carne, que o seu amigo vegano jura que tem o mesmo sabor de carne de verdade, mas a versão chinesa é um pouco diferente. Em mais de uma ocasião, a polícia chinesa detectou quadrilhas de criminosos com carne de porco adulterada como carne bovina. A carne bovina é mais cara do que a de porco, então eles podem ter um lucro mais rápido. Em um caso específico na província de Shanxi, no norte da China, as autoridades confiscaram 20 mil quilos de carne de porco, que haviam sido embebidos em cera de parafina, sal industrial e outros produtos químicos mortais para que a carne ficasse parecida com a de boi. Não apenas a carne é perigosa de se consumir, mas também há implicações religiosas e éticas a serem consideradas. 20 milhões de muçulmanos vivem na China, e sua fé islâmica os proíbem de consumir carne de porco. Então, se algum deles, sem querer, comesse a carne falsa, iriam violar os seus dogmas religiosos contra sua vontade. Até que esses cachorros-quentes veganos não são tão ruins, afinal de contas, não é? Mel falso. O mel é repleto de vitaminas, enzimas e antioxidantes. É cheio de energia e pode dar um impulso ao seu sistema imunológico. Bom, o verdadeiro mel, né? Claro. A versão adulterada é feita com água, açúcar, xarope de milho e geralmente contém pesticidas não autorizados, que nunca deveriam chegar perto de sua comida. Incrivelmente, em alguns casos, esse mel falso chegou às prateleiras americanas porque foi importado da China com rótulos falsos. Em um caso dramático de lavagem de mel, 2 empresas americanas, Honey Solutions e Groweb Farms, foram flagradas importando deliberadamente $2 milhões em mel com rótulo incorreto para os Estados Unidos. Para tentar evitar a detecção, o mel de fabricação chinesa foi encaminhado através do Vietnã para tentar disfarçar a sua origem. Mas os traficantes de mel falsificado se viram em uma situação complicada, quando os FDA os pegou em flagrante. Isso aqui é uma operação abelhuda. Como as 2 versões são bem doces, pode ser difícil para os consumidores normais distinguir o produto real do falso. A melhor maneira de ter certeza de que você não está pagando por água com açúcar em vez de mel natural? Compre mel local para que você possa rastrear de onde veio. E evite comprar o produto a granel em vendedores desconhecidos da Amazon ou do Mercado Livre. Sangue de pato falso. Agora você pode se perguntar, por que alguém se daria ao trabalho de falsificar algo tão pouco apetitoso quanto sangue de pato? Bom, estamos falando da China, não é? Na província de Jiangsu, na costa leste, a sopa de sangue de pato é uma iguaria muito procurada, apreciada por seu sabor delicado e textura sedosa. Para fazer a sopa, o sangue do pato é aquecido até que ganhe uma consistência semelhante à do tofu, tão pouco apetitoso quanto o sangue de pato parece ser para a maioria dos paladares ocidentais. Com certeza ainda é melhor do que a versão falsificada que o empreendedor do crime inventou. Ele comprou barris de sangue de vaca e ovelha de um matadouro local e cozinhou em sua casa para congelar. Embora isso em si seja desonesto e ilegal, o pior era o formaldeído adicionado para preservar o sangue, um produto químico perigoso que pode matar facilmente se consumido em doses altas o bastante. Quando a polícia invadiu sua casa, eles o encontraram cercado de animais, curvado sobre uma panela fervendo com sangue, num cenário que descreveram como transbordando de sangue. Eita! Arroz falsificado. Aqui está outra tentativa bizarra de produzir algo que já é barato para algo ainda mais barato. Arroz falso. Se você tiver sorte, o arroz falso que você comprou é feito de muitos pedaços minúsculos de papel enrolado. Sem gosto de nada? Sim. Sem qualquer valor nutritivo? Sim. Tóxico? Bom, aí já não. Mas se você não tiver sorte na China e em outras nações do leste asiático, pode acabar comprando um material que é feito de resina sintética, moldada em grãos de arroz individuais. A resina sintética é apenas plástico e pode ser produzida de forma incrivelmente barata durante o processo de reciclagem. O Korea Times relatou que comer 3 tigelas desse arroz de plástico falso é o equivalente a comer uma sacolada de supermercado inteira. Os criminosos espertos misturam grãos de arroz reais com falsos para tornar muito mais difícil de você perceber que algo está errado. E há relatos de arroz falso sendo exportado para países distantes como a Nigéria. Uma maneira fácil de saber a diferença é fritar o arroz cru. Se ele ficar marrom, é verdadeiro. Mas se derreter e cheirar a plástico queimado, jogue fora agora mesmo. Kebab de rato. Não importa em que país você esteja, comida de rua é sempre um pouco arriscada.
E todos nós já ouvimos histórias de pessoas que pedem a comida errada em um carrinho de comida e passam as próximas 6 horas no banheiro. Na China você tem outra coisa com a qual deve se preocupar. A possibilidade muito real de que o pedaço de carne de churrasco, com aparência deliciosa que você acabou de comprar, seja na verdade um rato. Mercados de comida de rua são um grande negócio na China, e não existe noite completa sem um punhado de cordeiro picante assado no espeto. O problema é que existem vários relatos de vendedores ambulantes chineses e ocasionalmente restaurantes tentando fazer passar carne de rato para consumidores desavisados, como se fosse porco, frango ou cordeiro. A carne de rato é mais barata, mas também pode estar cheia de doenças, salmonela e peste, por exemplo. Sim, a peste bubônica. E como as inspeções surpresa do Departamento de Saúde não são tão comuns na China, pode ser difícil para autoridades reprimirem os criminosos. Em um caso específico, até 63 pessoas se mostraram envolvidas em um escândalo de carne de rato. Eles usavam gelatina, pigmentos e nitratos para fazer a carne de rato, raposa e bison se parecer com cordeiro. Exemplos semelhantes de fraude alimentar incluem um incidente na província de Shanxi, em fevereiro de 2003, quando um vendedor foi pego vendendo cordeiro tão misturada com pesticidas que matou uma pessoa. Comparado a isso, até que a carne de rato não é tão ruim. E agora, antes do número 1, vamos dar uma olhada em algumas menções honrosas. No final da refeição, você vai precisar de algo para engolir toda aquela carne de rato e arroz de plástico, certo? Bom, também tem muitas bebidas falsas por aí. Os falsificadores na China têm considerado a água de torneira normal como água mineral, apenas colocando rótulos falsos na água. Se você tiver sorte, a água não vai ter nenhuma bactéria ou parasita dentro dela. E se você alguma vez pedir uma taça de vinho na China, tenha a certeza de estar mesmo comprando vinho. Os criminosos são conhecidos por criarem vinhos falsos, combinando suco de fruta vencido e álcool de cozinha, para tentar imitar o sabor de um vinho tinto. Se você não é um conhecedor de vinhos, pode nem mesmo ser capaz de notar a diferença, até ficar doente, é claro. Então talvez seja bom reconsiderar antes de achar um absurdo pagar R$200 numa garrafa de vinho. Bom, agora que matamos a sede, chegou a hora de revelar a imitação gastronômica chinesa mais chocante de todas. Ovos de cera tóxica. Sim, você ouviu direito. A menos que você veja com seus próprios olhos a galinha botar os ovos, você pode estar comprando imitações mortais de ovos. Relatos afirmam que a variedade falsa é feita com gelatina e corante alimentar, junto com outros produtos químicos prejudiciais que você definitivamente não deve comer. Um molde de cera de parafina e carbonato de cálcio é usado para formar a casca do ovo, que é então preenchida com claras de ovo falsa, preparadas com resina, amido, extratos de algas e coagulantes. A gema é feita de uma resina elástica misturada com pigmentos e alúmen, um composto gelatinoso e tóxico. Se você abrir um, ele vai se parecer muito com um ovo cozido, mas com uma textura gelatinosa esquisita e bem estranho. Foi descoberto que comer esses produtos químicos causa demência e outros problemas de saúde. Então essas imitações de ovos são um problema muito sério. Mas temos que reconhecer a perspicácia dessa gente. Não existe limite para a criatividade, para o bem ou para o mal. Então, como diferenciar um ovo de verdade de um ovo falso? Ovos verdadeiros têm um leve odor, e imperfeições e manchinhas normais na casca. Os ovos falsos são estranhamente lisos e de formato uniforme, e também não têm um revestimento de membrana fina que você encontra logo abaixo da casca. E você? Tem medo da possibilidade de que a comida falsa possa se tornar um problema aqui no Brasil? O que você acha que deve ser feito para impedir que isso aconteça? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!